Bom, se você acredita que o seu caso é impossível ou não tem mais jeito, nesse vídeo de hoje nós vamos enxertar fé dentro de você, para que você venha acreditar que ainda é possível ser amigo de Deus, ser fortalecido por Deus e caminhar com Ele como Deus ele quer que você caminhe, tá? Na presença de Deus. E esse é o objetivo. Se você perdeu já a sua fé, ou você não acredita mais que para Deus nada é impossível, então fiquem até o fim. Lucas capítulo 1, versículo 36 e 37, que diz o seguinte, versículo 36, diz o seguinte: E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Então, aqui é uma referência, uma fala direcionada a Maria. Então, a Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Então, isso daqui é o anjo falando para Maria. E eis que também Isabel, tua prima, né, prima de Maria, concebeu um filho em sua velhice, que é João Batista. Então Isabel concebeu um filho na velhice, tá bom? E é interessante que ela já era de idade muito avançada, numa idade que não tinha mais como ela ter filho, era impossível ela ter filho naquela idade. E mesmo assim ela concebeu, então o impossível aconteceu, tá? Então a gente vê nitidamente acontecendo um grande agir de Deus, do Espírito de Deus, né, nesse contexto, nessa história. Então ele operou na vida de Isabel, que era uma mulher idosa, e ela teve filho, e ainda tem mais. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ou seja, ela não era só idosa, de idade avançada, ela era também estéril. Então foram 2 impossíveis que aconteceram. Ou seja, era impossível uma mulher idosa ter filho, né, na idade que ela tinha. Ela teve. Ou seja, Deus fez o impossível. E mais impossível ainda era porque ela era estéril. Então era um outro impossível. Eram duas situações que tornavam absurdamente impossíveis. Impossível de acontecer. E mesmo diante de toda essa dificuldade extrema, essa impossibilidade, Deus operou o impossível. E o que aconteceu? O anjo apareceu para Maria falando que ela já era grávida, já de 6 meses. E esse era João Batista. Versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Então, aqui Deus, ele diz que nada, na verdade o anjo diz que para Deus nada, absolutamente nada é impossível, tá bom? Então guardem isso que nós vamos ver agora muitos impossíveis acontecendo, tá bom? Muitos. Então eu vou orar por vocês agora, nesse exato momento. Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar essas vidas, venha transformar esses corações, essas almas, venha tornar, Senhor, o impossível na vida delas possível, porque do Senhor nada é difícil. Senhor, também opera na vida delas o milagre da salvação, Senhor. Um milagre, esse grande milagre, Senhor, para que elas venham estar com o Senhor no Teu reino, para que elas venham viver em comunhão, Senhor. Da mesma forma que eu peço, Senhor, para que o Senhor venha operar os milagres na vida dessas pessoas, eu peço que o Senhor venha operar o maior de todos os milagres, que é o milagre da salvação, Senhor. Porque não adianta nada o Senhor fazer o impossível se esses corações não se humilharem, não se quebrantarem, não se renderem ao Teu Filho Jesus. Eu coloco todas essas pessoas, Senhor, diante do Senhor, nas Tuas mãos. Amém. Vamos agora para a segunda etapa. João capítulo 11, versículo de 43 a 44. Se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês para acompanhar, tá bom? Versículo 43. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz, ou seja, Jesus aqui ele falou em alta voz, em alto tom. E o que ele falou? Lázaro, venha para fora. Lázaro era um homem judeu que era próximo de Jesus, que Jesus amava. E esse homem, ele morreu. E o que aconteceu? Depois dele já estar morto, enterrado, sepultado, Jesus foi até diante do túmulo e gritou: Lázaro, venha para fora. Isso no versículo 43. E o que vai acontecer? Tá? Ou seja, daí foram ordens de Jesus. Jesus deu uma ordem, falou para Lázaro sair para fora. Para ele sair para fora de um túmulo, era necessário que ele ressuscitasse, né? Que ele levantasse, acordasse, que a vida voltasse para dentro dele. Então Jesus deu essa ordem. E versículo 44.
E aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto em um pano. Então, aqui diz que aquele que havia morrido, ou seja, Lázaro já estava morto, e ele saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas, ou seja, ele já estava todo enfaixado, faixa de linho, e o rosto envolto em pano. Jesus lhe disse: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Tá? Então esse daqui é um outro milagre impossível que Deus operou aqui, através de Jesus Cristo. Deus fez um homem se levantar, um homem se ressuscitar através de Jesus. Algo totalmente impossível para os dias de hoje e para sempre foi impossível ao longo da história da humanidade. Mas Jesus Cristo não é uma pessoa qualquer. Né? Ele tem essa autoridade. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 14, versículo 25 a 27. Vamos ver agora qual vai ser o próximo impossível, tá bom? Antes eu vou orar por vocês, baseado nesse impossível que eu acabei de falar, de pregar, de ler aqui. Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha ressuscitar essas vidas, Senhor, enxertar elas com teu Espírito, Senhor, para que elas venham estar vivas para o Senhor, para que elas venham ressuscitar dos mortos, Senhor, e venham estar vivas, cheias do teu Espírito, diante daquele que está vivo, diante daquele que é único, daquele que reina para sempre. Eu peço que o Senhor os abençoe, os guarde, os fortaleça, os vivifique, esteja com eles 24 horas por dia. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agora nós vamos ler Mateus capítulo 14, vamos agora para o versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Quem era esse eles? Eram uma referência aos apóstolos de Jesus. Então Jesus, numa madrugada, ele se levantou e se dirigiu aos seus discípulos. Mas aonde era que esses discípulos estavam? Segundo a Bíblia, esses discípulos eles estavam no meio do mar, dentro de um barco. E eles estavam indo de uma cidade, de uma região para outra região, de um lugar para o outro. E eles precisavam atravessar. E eles estavam dentro desse mar no meio da madrugada. Eles estavam dentro desse barco. E o que aconteceu? Em alta madrugada, Jesus ele estava orando em um monte. Então imagina a seguinte cena: Jesus em um monte orando, né? Então ele estava em uma cidade, em terra firme. E os apóstolos dele estavam no meio do mar, no meio das águas, remando, né? Tentando atravessar para o outro lado, isso de madrugada. Então em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago, né? Sobre o mar. Então Jesus Cristo, ele acordou de madrugada e foi em direção a eles, andando sobre as águas, como se as águas fossem chão, né? Ou seja, a tempestade, o vento forte não influenciou o fato de ser água, nada influenciou a caminhada de Jesus Cristo. Ele foi andando, né, após orar de madrugada, após oração, né, que ele estava fazendo de madrugada no monte. Então isso a gente vê, Jesus Cristo ele tinha se recolhido sozinho, ele estava sozinho, né? Por isso que ele estava separado dos apóstolos. Porque ele se afastou, ele se recolheu, ele foi sozinho, se isolou para orar a Deus. Depois de um dia de grandes pregações e milagres e prodígios, ele foi orar, foi se humilhar diante de Deus. Ele se isolou para buscar a Deus. Isso daí é vital para quem quer uma maior comunhão com Deus, para quem quer uma vida, né, uma vida de abundância na presença de Deus. É orar. Então Jesus Cristo, depois de orar, ele foi em direção aos apóstolos de Jesus, que estavam no meio do mar, no meio do oceano, né, num barco. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma. Então o que aconteceu? Versículo 26. Quando os apóstolos viram Jesus chegando, se aproximando do barco, eles ficaram em pânico. Eles entraram em pânico. Por quê? Porque eles achavam que era um fantasma andando. Ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Ou seja, eles ficaram aterrorizados. Ou seja, para eles estavam vivendo um momento de terror, de pânico. E aqui ainda diz que eles gritaram com medo, eles estavam com medo. Então eles estavam com medo e aterrorizados, né? Como se tivesse uma cena de terror. Mas Jesus imediatamente lhes disse:
tenham coragem, sou eu. Então Jesus Cristo rapidamente falou para eles, tenham coragem, ou seja, eles estavam com medo, Jesus disse para eles, tenham coragem. Então essa é a ordem que Jesus Cristo ele nos dá. Tenham coragem, foi a ordem que Jesus Cristo deu para Moisés, para que ele viesse ser corajoso e fosse lá, né? Ou seja, para que Moisés fosse lá encarar um homem muito mais poderoso, muito mais forte que ele, né, segundo os padrões terrenos, né? Para que ele fosse, ele tinha que ser corajoso, porque ele ia enfrentar o homem mais poderoso talvez do planeta Terra, que naquela época a nação mais poderosa era o Egito, então provavelmente o homem mais poderoso era o faraó. E ele tinha que enfrentar simplesmente o homem mais poderoso do planeta Terra. E tudo que faraó tinha era um cajado, né? Aparentemente, mas ele tinha Deus. Né? Ele estava indo na direção, sendo obediente, segundo as ordens de Deus, para isso ele teve que ser corajoso. Então Deus ele não quer que nós venhamos ser medrosos, mas ele quer que nós venhamos ser corajosos. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenha medo. Então ele diz o seguinte, ó, mas Jesus, eles gritaram com medo e Jesus imediatamente lhe disse, tenham coragem, então ele falou para eles terem coragem, sou eu, e depois ainda falou, não tenham medo. Então ele falou 2 vezes, sejam corajosos e não tenham medo. Né? É uma ordem de Jesus Cristo, eu acredito, para todos nós. Então quando nós passamos por momentos difíceis, que nós precisamos de impossíveis em nossas vidas, às vezes bate o medo e no caso a resposta para Deus é que nós devemos ser corajosos. Tá? Por quê? Porque para Deus quer que nós devemos ser corajosos, porque para Deus nada é impossível. Né? Deus ele pode acalmar a tempestade, como ele fez. Ele tem poder para acalmar a tempestade e operar impossíveis, como vocês viram Jesus Cristo andando sobre as águas. Isso é um impossível, que para ele não é. Para Jesus Cristo, para Deus, nada é impossível. Então Jesus hoje ainda opera milagres, ainda faz prodígios e coisas maravilhosas, tá bom? Então para finalizar, eu vou finalizar rapidamente com mais uma oração. Tá? Senhor Deus, eu acredito que muitas das pessoas estão vivendo e passando por problemas, dias difíceis, de sofrimento. Eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os transforme, que o Senhor os vivifique, que o Senhor Deus acalme a tempestade da vida dessas pessoas, Senhor, acalme esses corações, acalme essas mentes, dê para elas certezas, Senhor, vivifique elas, Senhor, conduza elas. O Senhor é o único que pode conduzir essas pessoas por campos, até pastos verdes e águas tranquilas, Senhor. Né? Para que elas venham ter paz dentro delas, para que elas venham se alimentar, beber da água do Espírito, serem fortalecidas e vivificadas, Senhor. Guarda essas vidas, Senhor, tranquiliza elas e enxerta elas com a tua fé, Senhor. Especialmente a fé em perseverar, em se manter em santidade, em abençoar essas vidas, Senhor, para que elas venham caminhar diante do Senhor de uma forma que o Senhor se agrade em obediência, em paz, em amor, Senhor. Eu peço que o Senhor os abençoe e coloque essas vidas diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém.